Evangelho, terça-feira da 25ª semana do Tempo Comum, hoje memória de São Padre Pio de Pietrelcina, religioso sacerdote. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele, por causa da grande multidão. Então anunciaram a Jesus: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu-lhes: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Terça-feira da 25ª semana do Tempo Comum. Hoje, memória de São Padre Pio de Pietrelcina, sacerdote religioso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Igreja tem a alegria de celebrar a memória de São Pio de Pietrelcina. No dia em que ouvimos o Evangelho de Lucas capítulo 8. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? São todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Padre Pio é mais um vigoroso testemunho e sinal para todos nós de um coração que, ouvindo a palavra de Deus, aguarda como tesouro absoluto de seu coração, sem dispersar-se um único instante desse grande tesouro, empenha sua inteira vida para preservá-lo e permitir que esse tesouro seja, de fato, riqueza para a sua existência. Por isso, olhando o testemunho de São Padre Pio, também nós podemos nos aproximar do Senhor para ouvir sua palavra e segui-lo. Que a nossa comunhão esteja no gesto de ouvir e no propósito de perseverar, e que ela aconteça no abraçar a vida como o Senhor permite que a vivamos, para dar os mesmos passos de completa confiança e humildade que o Senhor deu. Porque por meio de sua presença, por meio de sua soberana vontade, nós seremos preservados de todos os perigos e seremos guardados de todo o mal. O sofrimento, ele faz parte da nossa experiência de vida. E em alguns momentos ele acontecerá, mas Deus estará por nós e conosco, de maneira que o sofrimento marque páginas da nossa história, mas sem nos deixar ignorarmos. Essas páginas estão sendo escritas também para serem páginas de vida sobre a história de tantas outras pessoas, assim como os sofrimentos e as provações na vida do Padre Pio foram páginas escritas para que muitos pudessem ser edificados nas suas próprias vidas pela leitura dessas páginas. Então, vamos aproveitar para hoje ouvirmos um pouco mais da biografia de São Padre Pio de Pietrelcina. Ele nasceu no dia 25 de maio do ano de 1887, em Benevento, sempre na parte sul da Itália. Benevento, terra de grandes santos. Por ali passou Santo Afonso, dessa região é o mártir São Genaro e tantos outros. Foi filho de Grazio Forgione e de Maria Giuseppina D'Annunzio. Foi batizado no dia seguinte a seu nascimento, recebendo o nome de Francisco. Esse era o nome de batismo de Padre Pio.
Aos 16 anos de idade, no dia 6 de janeiro de 1903, ele entrou no noviciado da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, em Morcone, tendo aí o vestimento do seu hábito franciscano, no dia 22 daquele mês de janeiro. E recebeu, assim, o nome de Frei Pio. Depois da ordenação sacerdotal, recebida no dia 10 de agosto de 1910, na cidade de Benevento, precisou ficar com sua família por 6 anos, de 1910 a 1916, por motivos de saúde muito graves. Padre Pio tinha uma saúde muito frágil e começa um ciclo de adoecimentos bem severos. Em setembro de 1916, ele então vai ser mandado para o convento de São Giovanni Rotondo, e nesse convento permanecerá pelo resto de sua vida. Um dos acontecimentos que marcou intensamente a sua vida aconteceu na manhã do dia 20 de setembro de 1918, 2 anos após o seu envio para São Giovanni Rotondo. Enquanto ele rezava diante do crucifixo do coro da igreja, a gente pode ainda hoje visitar essa igrejinha, e também o coro com o crucifixo, ele vai receber a maravilhosa presença dos estigmas de Nosso Senhor, a união mais estreita e profunda com Nosso Senhor que um ser humano pode ter em vida. E dessa forma, ele se torna, na história da igreja, o primeiro sacerdote a receber os estigmas, tal como aconteceu com São Francisco de Assis, mas São Francisco não era sacerdote. Os estigmas foram as feridas que apareceram da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, dos cravos e do coração transpassado, que permaneceram visíveis, abertas, frescas e sangrentas por cerca de 50 anos na sua história de vida. Padre Pio recebeu de Deus dons particulares e carismas muito especiais, que aplicou-os com todas as suas forças em favor da salvação de cada uma das almas que Deus lhe confiou. Muitos testemunhos sobre sua grande santidade chegaram até os nossos dias, acompanhados de profundos sentimentos de gratidão. E a sua intercessão foi para muitos homens e mulheres causa de cura do corpo e da alma. A máxima expressão da sua caridade para com o próximo, nós a vimos no acolhimento prestado por ele durante mais de 50 anos. Há inúmeras pessoas que acorriam ao seu ministério e ao seu confessionário para receberem o perdão de seus pecados e para serem aconselhadas sobre o comprometimento de vida com a vontade do Senhor. Procuravam-no na igreja, na sacristia do convento, e ele prestava atenção e assistência a todos, fazendo com breves gestos e suas poucas palavras renascer a fé, espalhando a graça e iluminando muitos corações, famílias e inteiras cidades, sem nunca ter saído de São Giovanni Rotondo, apenas com testemunho da presença de Cristo e com as palavras que iluminavam o coração daqueles que dali partiam, levando consigo a luz do Senhor. Mas sobretudo aos pobres, aos atribulados, aos doentes, via neles a imagem de nosso Senhor, e a ele se entregava de modo especial. E Deus foi tão providente no seu amor, que assistiu de muitos modos e maneiras para que o grande casa, hospital, chamado Solievo dos Pobres, pudesse acontecer em favor
da assistência aos enfermos. Quando o seu serviço sacerdotal esteve submetido à investigação pela Santa Sé, ele sofreu muito, mas aceitou tudo com profunda humildade e resignação. Frente às acusações injustificáveis e calúnias, permaneceu sempre calado, sempre confiando no julgamento de Deus, dos seus superiores diretos e da sua própria consciência. Consciente dos compromissos assumidos com a vida consagrada, observou com generosidade os votos professados. Foi obediente em tudo às ordens dos seus superiores. Exerceu de modo exemplar a virtude da prudência. Agia e aconselhava à luz de Deus. Exercitou o espírito de pobreza com total desapego de si próprio, dos bens terrenos, das comodidades e das honrarias. Teve sempre uma grande predileção pela virtude da castidade. Seu comportamento era, em todo o lado e para com todos, modesto e amável. Considerava-se sinceramente inútil, indigno dos dons de Deus, cheio de misérias, ao mesmo tempo de favores divinos. No meio de tanta admiração do mundo, repetia constantemente: quero ser apenas um pobre frade que reza. Nunca gozou de muita saúde, desde jovem, e nos últimos anos de sua vida declinou rapidamente. A irmã Morte levou-o preparado e sereno no dia 23 de setembro do ano de 1968, aos 81 anos de idade. O seu funeral caracterizou-se por uma afluência absolutamente extraordinária de pessoas. E se já gozava de larga fama e de santidade durante a vida, nos anos que se seguiram à sua morte, tornou-se um fenômeno eclesial em todo o mundo. Foi São João Paulo II, quem o canonizou, o beatificou em 1999 e o canonizou no ano 2002. Peçamos a intercessão de São Padre Pio de Pietrelcina para que também nós tenhamos um coração completamente entregue e confiante a Deus. E juntos, ele que era um grande devoto de São Miguel Arcanjo, façamos a nossa oração da Quaresma de São Miguel, oração que Padre Pio fez tão devotamente durante a sua inteira vida, como piedoso capuchinho do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gloriosíssimo São Miguel, chefe e príncipe dos exércitos celestes, fiel guardião das almas, vencedor dos espíritos rebeldes, amado da casa de Deus, nosso admirável guia depois de Cristo, vós, cuja excelência e virtudes são eminentíssimas, dignai-vos livrar-nos de todos os males, nós todos que recorremos a vós com confiança, e fazei pela vossa incomparável proteção que adiantemos cada dia mais na fidelidade em servir a Deus. Rogai por nós, ó bem-aventurado São Miguel, príncipe da Igreja de Cristo, para que sejamos dignos de suas promessas. Oremos. Deus Todo-Poderoso e Eterno, que por um prodígio de bondade e misericórdia para a salvação dos homens, escolhestes para príncipe da vossa Igreja o glorioso arcanjo São Miguel. Tornai-nos dignos, nós vos pedimos, de sermos preservados de todos os nossos inimigos, a fim de que na hora da nossa morte nenhum deles nos possa inquietar, mas que nos seja dado de sermos introduzidos por ele na presença da vossa poderosa e augusta majestade, pelos merecimentos de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Ó príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos, nosso São Miguel, desejando fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a vós hoje nos consagramos, nos damos, nos oferecemos e pomos-nos a nós próprios, nossa família, tudo o que nos pertence, debaixo de vossa poderosa proteção. É pequena a oferta do nosso serviço, sendo como somos miseráveis pecadores, mas vós engrandecereis o afeto do nosso coração. Recordai-vos que de hoje em diante estamos debaixo do vosso sustento e devemos deveis assistir-nos
em toda a minha vida e obtenha o perdão dos meus muitos e graves pecados, a graça de amar a Deus de todo o coração, ao meu querido Salvador Jesus Cristo, e a minha Maria Santíssima. Obtende-me aqueles auxílios que me são tão necessários para obter a coroa da eterna glória. Defendei-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte. Vinde, ó Príncipe gloriosíssimo, assisti-me na última luta, e com a vossa arma poderosa, lançai para longe, precipitando nos abismos do inferno, aquele anjo quebrador de promessas e soberbo, que um dia prostraste no combate do céu. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, para que não pereçamos no supremo juízo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão de São Miguel Arcanjo e de São Padre Pio de Pietrelcina e da Santa Mãe de Deus, desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.